Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Quantos estão me ouvindo bem? Digam amém. 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 Eu vou, enquanto você abre aí, só para nós vermos aqui a questão do som mesmo. 1 Reis, capítulo 17. Queria comunicar aos irmãos que essa semana de julho é uma semana onde a igreja estará um mês, melhor dizendo, onde a igreja estará em um mês inteiro de oração e jejum. Ainda essa noite eu vou colocar a escala lá no grupo, e amanhã eu vou providenciar um aviso para colocar no mural ali. Nós teremos 31 dias, Júlio? 31. Nós teremos 31 dias de oração e jejum, que foi dividido por ministérios. O nosso objetivo é orarmos e jejuarmos para o nosso aniversário, nosso 33º aniversário de emancipação. Na oportunidade estará conosco o pastor Natanael Santos, um homem de Deus, ali do Espírito Santo. Ele estará ministrando a palavra de Deus na sexta, no sábado e no domingo. Segundo final de semana ele estará conosco. Então nós estaremos jejuando, orando. Essa semana ele mandou uma mensagem para mim, que ele está nesse propósito, e ele nem sabe que nós também vamos iniciar. Então você que quiser participar, você pode escolher um dia da semana, uma semana do mês, e orar e jejuar para esse propósito. Então nós estaremos nesse propósito aí. Amanhã nós teremos oração das 19 às 20 horas, e de terça a sexta das 7 da manhã às 8 horas da manhã. Então cada semana 2 departamentos ficarão responsáveis para manter a igreja aberta e nós estarmos orando. E no próximo domingo, amados, nós temos a ceia do Senhor pela manhã, o nosso primeiro domingo do mês de julho. E no dia 20, nós teremos o nosso Juban, né? Eu confundo Juban com Conjuban. Conjuban é o estadual, né? É o Juban. Nós estaremos recebendo igrejas de Belo Vale, Congonhas, Ouro Branco, Lafayette, Ouro Preto. Nós, obviamente, que vamos ser os anfitriões. Nós receberemos a igreja de Mariana, se não estou enganado, Antônio Pereira, Diogo de Vasconcelos. Então nós vamos fazer uma festa da Rede Jovens em adoração ao Senhor. Então prepara a sua agenda. O departamento de jovens aqui estão se preparando, orando, fazendo muitas coisas legais. Será um sábado de muita presença de Deus, em nome de Jesus. Será um momento de Deus para as nossas vidas. Dia 20 de julho, eu vou tirar 15 dias de férias, e eu vou voltar de uma viagem só para estar também nesse culto. Eu não vou faltar, eu quero estar neste momento, porque todos os nossos cultos foram muito abençoados. Então nós estaremos juntos aí, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Eu quero falar nessa noite sobre o tesbita, Elias, o tesbita. Glória a Deus. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Repita comigo, por favor. Senão segundo a minha palavra. Senhor, em nome de Jesus, canta labassuri andalamarras. Nós te bendizemos pelo privilégio de estarmos aqui para ouvirmos a tua palavra. Senhor, o Senhor propôs ao nosso coração de trazermos aqui um assunto relacionado à vida de Elias, mas quando se pronuncia o nome do profeta Elias, nós sempre atrelamos a Elias a poder, ao sobrenatural, mesmo porque a última, ó Deus, menção do profeta na Bíblia, ele é tomado de forma sobrenatural, que nem mesmo ele conheceu a morte. Senhor, no Novo Testamento, a menção sobre Elias é no Monte da Transfiguração.
Mas poucos de nós, ó Deus, já ouvimos ou debruçamos sobre o ser humano Elias, o homem por trás do título. Senhor, o que precedeu a sua trajetória de um profeta, ó Deus, que viveu experiências extraordinárias, profundas. E nós vamos, Senhor, nessa noite justamente tratar desse assunto. Então nos dê um entendimento necessário. Senhor, ministra cada coração de forma peculiar. Cada um de nós temos necessidades, Senhor, cada um na sua área, e que o Senhor possa, através do que vai ser falado, Pai, responder, orientar, consolar, exortar e confortar, porque a Tua palavra tem essa função. Oramos em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero justamente falar sobre isso. Elias, o tisbita. E você vai entender por que eu quero tomar o seu lugar de origem para justificar as minhas considerações. Bom, a minha oração foi praticamente uma introdução, né? Quando nós ouvimos falar sobre o profeta Elias, eu não sei particularmente os irmãos, mas eu, quando ouço acerca do profeta Elias, a pessoa do Elias me conduz a pensar sobre o homem do sobrenatural de Deus, um homem que viveu experiências extraordinárias. E Elias viveu experiências tão extraordinárias que Elias, ele vivia no mundo da transcendentalidade. Ele experimentava o transcendente. Se você depois ler com calma na sua casa, 1 Reis capítulo 18, ele chega até o profeta Obadias para se apresentar ao rei Acabe, e o profeta e o Obadias, obviamente servo do rei Acabe, diz assim: Senhor, e se eu for falar com Acabe e eu voltar e não te encontrar mais? 2 Reis capítulo 2, quando Elias é tomado por uma carruagem de fogo, né? A palavra diz que os discípulos de Elias chegou perto de Eliseu, que agora seria o seu sucessor, e falaram: permita-nos procurar o profeta. E Eliseu falou assim: olha gente, ele foi levado ao céu. Mas os discípulos de Elias procuraram por dias e não encontraram. Então, há outras situações que nós percebemos que Elias vivia esse estilo de vida, na transcendentalidade. Elias, ele transcendeu os nossos dias. Elias não precisava de avião, ele já vivia nas asas do Espírito, arrebatado, coisa extraordinária. Então, quando nós pensamos em Elias, nós nos remetemos ao Monte Carmelo, de 1 Reis, capítulo 18, aonde ele ora e cai fogo do céu. 850 servos dos deuses Assera e Baal oram e não tem resposta. Mas Elias faz um único clamor e Deus responde com fogo. Em um dado momento, Elias está em um ambiente e o rei manda buscá-lo. Sobe um capitão, 50 soldados, e o capitão chega e diz: Elias, homem de Deus, o rei mandou te buscar. E Elias diz: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e vocês sejam todos mortos. Os irmãos conhecem a história e sabem que caiu fogo do céu e aqueles 50 homens e o comandante foram devorados pelo fogo. O rei manda o segundo pelotão, com mais 50 homens e um comandante. O segundo pelotão chega e o comandante usa as mesmas expressões: Elias, homem de Deus, o rei manda ali buscar. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. E assim sucedeu. O rei manda o terceiro grupo. E o terceiro comandante, o texto dá a entender que ele já chega assim, cabisbaixo, diz assim: Elias, homem de Deus, tenha misericórdia de mim. Olha, o rei manda te buscar, mas olha, me poupe os meus soldados. E desça conosco, por favor, profeta. E aí ele desce. Mas eu queria mostrar para vocês que este homem,
ele tinha uma experiência, uma intimidade com Deus, e ele vivia nesse ambiente sobrenatural. Vocês sabem disso. Irmãos, e quando nós nos debruçamos sobre esses homens, quando nós lemos as suas biografias, a sua vida, eu particularmente, está até no gabinete ali, eu tenho um livro muito bom sobre Elias. O Shidoh, ele traça todo o perfil de Elias, está ali no gabinete. Eu só vou te emprestar quando eu terminar de ler, quem quiser emprestado, né? Mas eu empresto. É fantástico o que ele fala. Mas quando nós iniciamos o capítulo número 17, Elias, ele entra em cena, e nem sempre Elias foi este homem. Nem sempre ele foi este homem. Nós olhamos para Abraão e falamos assim, puxa vida, queria ter as experiências de Abraão. Olhamos para Moisés, imagina se eu fosse como Moisés, tocasse na rocha, e tantos homens da Bíblia Sagrada, os apóstolos, a própria história nos apresenta, descortina acerca de homens e mulheres, que viveram o sobrenatural de Deus, e eu acredito piamente, sem qualquer sombra de dúvida, do menor ao maior aqui nesse auditório, de todos aqueles que conhecem a Deus, e passeiam pelas Sagradas Escrituras, eu creio piamente que é um desejo de todos nós sermos também uma instrumentalidade poderosa nas mãos de Deus. Agora talvez a pergunta será, ou seria, por que não somos? Porque parece-nos que está tão distante de nós o que aconteceu na vida desses homens e dessas mulheres. Irmãos, estudando a vida de Elias, desde quinta-feira e hoje à tarde eu investi um tempo, e eu queria pontuar nesta noite, que nós podemos também ser usados poderosamente nas mãos do Senhor. Nós também podemos ser instrumentalizado de forma profunda, extraordinária, a ponto de Deus marcar a nossa vida, a nossa história e a nossa geração através das nossas vidas. Alguém diz com muita propriedade, fomos criados para avançar, para crescer e subir novas alturas. A nossa natureza, ela é de crescimento. E isso implica esforço e trabalho duro. Fomos criados para avançar, para crescer e subir novas alturas. A nossa natureza é de crescimento, e isso implica esforço e trabalho duro. Nós fomos criados para irmos além. Nós fomos criados para alcançar novas alturas. Só que isso não acontece no automático. Isso não acontece no meu cotidiano, na minha vida, sem que eu seja intencional, sem que eu venha me posicionar para que eu possa viver, corresponder os propósitos que Deus tem para a minha vida. E antes que eu pontue aqui, ou venha pontuar alguns aspectos da vida de Elias, eu queria dizer, e eu queria que você saísse com essa verdade no seu coração: você foi criado por Deus para ir além. Amém. Viu, irmãos? Você foi criado por Deus para ir além do que você está vivendo hoje. E se há em mim alguma autoridade, se há em mim algo liberado da parte de Deus para que eu possa profetizar isso sobre a tua vida, pela fé em Jesus, eu quero liberar essa palavra. Você vai além em nome de Jesus. Você vai além em nome de Jesus. Quando ainda nenhum dos meus dias existiam, Salmo 139, o meu corpo, a partir do verso 15, o meu corpo ainda era apenas uma massa dentro da minha mãe, todos os meus dias foram escritos pelo Senhor, todos os meus dias foram escritos pelo Senhor. Aí o profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim: buscar-me-eis
e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, para dar a vocês o fim que vocês querem. O fim que vocês querem. O fim que vocês querem. Ele é poderoso, Efésios 3:20, para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu já quero adiantar para você que da parte do Eterno, da parte do nosso amado Abba Pai, da parte de Deus, aleluia, decanta labassuri andalamarras, Ele já criou todo o cenário, Ele já nos deu todas as condições para que nós possamos viver plenamente todos os propósitos de Deus para as nossas vidas. No que depende de Deus, você já chegou lá, porque o nosso futuro é passado de Deus. Nosso futuro é passado de Deus. Então, amados, vamos pontuar. O texto em apreço, ele diz o seguinte: então Elias de Tisbe, por que o escritor do livro de Reis, ele fez questão de dar uma origem ao profeta? Ele fez questão. Ele fez questão de mostrar de onde é este homem. Este homem era de Tisbe. Por isso, naturalmente, obviamente, ele era chamado de Elias o Tesbita. Olha, irmãos, qual que era a localização? A localização exata de Tisbe. Preste muita atenção nesse ponto. Ela ficava em Gileade, porque o próprio texto vai dizer a nós outros, moradores de Gileade. Ficava no norte da Transjordânia, do lado leste do Rio Jordão. Por que isso aqui é importante? Gileade era, na época do profeta Elias, um lugar solitário, de vida ao ar livre, onde os seus habitantes eram, provavelmente, rudes, queimados de sol, musculosos e fortes. Era a região do profeta. Nunca foi um lugar de educação, sofisticação e diplomacia. É desse lugar, esse lugar aonde nem no mapa da época tinha, é desse lugar, sem nenhuma possibilidade, nenhum artifício que aquele lugar proporcionasse para alguém crescer, um lugar sem educação, um lugar sem sofisticação, um lugar sem diplomacia. É deste lugar que Deus, isso aqui é extraordinário, Deus tira um dos maiores profetas da história. Eu não sei se tem algumas pessoas aqui entendendo o que isso aqui quer dizer, e eu vou explicar naturalmente. Olhando do ponto de vista humano, alguém poderia olhar para Elias assim: quem é esse sujeito aí? Ah, é o profeta. Mas da onde é Elias? Ah, de Tisbe. Tisbe tem no mapa? Por que não tem no mapa? Na época do profeta Elias não tinha no mapa. Alguém poderia dizer assim: ah, o profeta, quem é o profeta Elias? Da onde que ele é? Ele é discípulo de quem? Ele veio do profeta quem? Samuel, Natã? Qual escola que ele estudou? Qual família que ele é? Qual que é a origem desse sujeito? Não tinha. De modo que alguém poderia tratar Elias como Natanael tratou Jesus em João 14:45. Alguém chega para Natanael e diz assim: nós encontramos o Messias. Ah, bacana. E de onde que ele é? Alguém pode projetar na tela esse texto? João capítulo 14, verso 45. Tá, e quem é o Messias? De onde ele é? Olha o que falaram. Mesmo vós sabeis. Não é esse texto. João 14, 45 ao 46. Bom, pode ficar tranquilo que nós aguardamos. João 14, do 45 ao 46. Ou eu que estou errando o endereço? Tem aí, irmãos? Alguém está com a Bíblia aberta? João 14, não tem? 45 ao 46? Não tem esse texto? Então foi eu que tomei nota errada. Mas, depois eu encontro, dei um Manassés aqui, e passo para vocês. Mas alguém foi apresentar Jesus, e quando foi apresentar Jesus, falou assim: ah, ele é lá de Nazaré. E quando falaram que Jesus era de Nazaré,
Realmente não tem um capítulo, não tem um verso 45 aqui não. Quando falaram que Jesus é de Nazaré, alguém falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então, amados, da forma como Jesus, ele foi desprezado por sua origem, a sua cidade, Elias também não tinha uma cidade que pudesse trazer para ele recursos, pudesse trazer para ele artifícios, para que ele pudesse ser quem ele foi. Mas Deus levantou esse homem do nada e fez esse homem entrar para a história do maior profeta de Israel. O que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos para a vida de Elias e para a cidade que ele morou, Elias poderia ser uma pessoa cheia de crenças limitadoras. O que é crenças limitadoras? O que no campo dos traumas? Elias poderia dizer assim: Senhor, eu sou de uma cidade que não tem diplomacia. Senhor, eu sou de uma cidade que não tem educação. Senhor, eu sou de uma cidade. Elias, ele tinha aqui, irmãos, de sobra, desculpas para nunca ser quem ele foi. E muitos de nós que estamos aqui nessa noite, nós carregamos marcas na nossa história, na nossa alma, coisas que pessoas falaram, dizendo: você não vai dar em nada. E sabe o que nós fizemos? Nós acreditamos. Talvez nós saímos de um ambiente aonde o ambiente que nós morávamos era um ambiente de limitações. Talvez nós crescemos em um ambiente onde as pessoas não acreditavam em si. Talvez nós crescemos dentro de uma casa onde os nossos pais, sem maldade, sem malícia, por não entender, falaram assim: você é um burro, você nunca vai ser ninguém na vida. Talvez nós fomos carregando algumas crenças limitadoras por causa de palavras, amigos, parentes ou situações. E nós permitimos que o ambiente que nós moramos, as palavras que foram faladas, nós nos fechamos no nosso mundo e pegamos essas palavras como verdade para as nossas vidas. E muitos de nós não temos avançado. Muitos de nós não temos vivido o que Deus tem para nós, porque nós preferimos ouvir o que as pessoas falaram ao nosso respeito. Nós preferimos tomar para nós como verdade o que o meio que nós crescemos falou ao nosso respeito. Quer ver só? Quantos de vocês já pensaram assim? Vocês estavam na oportunidade da vida de vocês e você falou assim, no inconsciente, você não verbalizou, mas você falou: eu não mereço ser feliz. Não, isso não é para mim. Isso é muito para mim. Não, eu não tenho condições para isso. Quantos de nós não verbalizamos para as pessoas ouvir, mas quantos de nós, em um dado momento, a oportunidade estava diante de nós, Deus abriu a porta e nós falamos assim: não, eu não mereço isso tudo. Porque você teve uma experiência, e essa experiência negativa falou com você e privou você de viver e de ser aquilo que Deus tem para a tua vida. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Amém. Será que em nosso meio alguém tem coragem de compartilhar conosco isso? Não contar a história, mas quem aqui já falou assim: eu não mereço ser feliz? Alguém? Quem mais já falou assim: isso não é para mim, eu não vou dar conta disso? Por quê? Em um dado momento da tua história, sem você perceber, alguém plantou essa crença limitadora na tua vida. Se nós olharmos para o texto, nós vamos perceber que o profeta Elias, ele tinha tudo para falar assim: eu nunca vou ser esse profeta que Deus está falando, por causa do lugar que ele saiu. Irmãos, algumas pessoas tiveram coragem aqui, isso não é um julgamento, uma crítica, mas talvez 90% de nós que estamos aqui não avançamos mais, porque nós trazemos dentro de nós, sem percebermos, palavras e situações que nos amarraram lá atrás. Ontem eu estava conversando com o Edivaldo, fiz um amigo novo ontem, desde quinta-feira, e ele adotou uma menina com 2 meses de idade, adotou. Ele conversando comigo, ele falou assim: pastor, em dado momento, a minha filha, ela fica chorando do nada, e ela pede para mim abraçá-la.
que é isso, pastor? Eu falei assim, querido, a menina que você adotou, ela foi abandonada. Dentro dela foi criada uma crença que todo mundo vai abandoná-la até ela for curada. Até alguém chegar para ela e dizer assim, olha, eu não sou como a sua mãe, eu não vou te abandonar como sua mãe te abandonou, eu vou te amar até as últimas consequências. Pastor, incrível, do nada ela começa a chorar e pede para me abraçá-la, e para ficar abraçada, eu falei, porque ela, dentro dela, ela não sabe disso, ela não foi informada sobre isso, que você a qualquer momento pode fazer o que a mãe fez, e se você não falar com ela agora, ela vai ter um casamento infeliz, porque ela vai casar, em um dado momento da vida 2, ela sem perceber, isso vai ser muito forte dentro dela, ela vai pensar que a qualquer momento o seu esposo vai abandoná-la, porque ela foi plantado dentro dela, uma crença de que todas as pessoas como a sua mãe vai abandoná-la. Eu prego para pessoas aqui nessa noite que tem esse sentimento. Aí ele falava comigo assim, pastor, eu estava conversando com a minha filha, e falei, filha, nós vamos estudar, e eu quero colocar você numa faculdade federal. E ele compartilhando, falou assim, ela falou, pastor, não pai, eu quero estudar na faculdade particular, se não for na particular eu não quero. Aí ele falou, pastor, como é que entende, pastor? A federal é ótima. Eu falei, ela é boa, mas o que você precisa compreender, meu irmão, que ele é cristão, o que você precisa compreender, pai, é que dentro dela foi criado um mecanismo que ela precisa provar para a mãe dela que ela foi abandonada, mas ela é capaz. Então ela vai sempre querer coisas, estar em lugares, só para provar para a mãe dela, você me abandonou, mas eu posso. Essa menina é uma menina infeliz. Vocês estão entendendo a profundidade disso aqui? Há muitas pessoas aqui que vivem em função de provar coisas para os outros, de querer ser aceito em um ambiente, de querer provar para quem te deixou na mão, quem te rejeitou, que você é capaz. Você não quer ir para uma faculdade particular porque é melhor, você quer estar em situações, você quer adquirir coisas para provar quem te rejeitou. Você me abandonou, você me deixou, mas eu dei a volta por cima. Ela vai fazer a faculdade, mas aí vai vir um vazio na alma. Aí ela vai querer comprar coisas, aí vai vir um vazio na alma. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não quero tomar muito tempo, porque eu já gastei muito tempo nesse ponto. Eu quero nessa noite fazer uma pergunta. Quais são as crenças que foram plantadas na sua alma, que te impede de você ser a pessoa que você nasceu para ser? Quais são as frases que você carrega no seu subconsciente? Exemplo, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, eu não dou conta. Quantas oportunidades Deus abriu na tua vida, quantas portas se escancararam diante de você, e você foi marcado por situações, você foi marcado por abandono, você foi marcada por palavras, dizendo que você não ia dar em nada, e quando você estava para pôr o pé, essa crença te trouxe de volta para o lugar de origem. Quais são as marcas da sua alma que impede de você ser o que Deus planejou para você ser? A minha proposta nessa noite é que nós venhamos colocar isso no altar de Deus. Quantas irmãs me ouvem aqui e você foi decepcionada, você foi frustrada na vida amorosa, e para você todos os homens não valem um vintém, e a culpa não é sua, e no sentido de que isso foi plantado dentro de você. Eu não estou aqui te criticando. Você não quer continuar sozinha, mas dentro de você foi gerado um conceito de que você nunca mais vai ser feliz na vida amorosa. Você ora, você conhece alguém interessante, e quando você está para dar um passo para que a sua vida sentimental venha se consolidar, você retorna assim, eu prefiro não me decepcionar, eu vou me decepcionar, vai dar errado. Não vai dar certo, eu não vou nem tentar, eu nem vou me envolver. Irmão, isso vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Deus vai te abençoar com um casamento, Deus vai te abençoar com a sua vida financeira, Deus vai mudar a história da tua vida, se você colocar diante de Deus, para que as crenças limitadoras sejam quebradas nessa noite em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês estão me compreendendo? Sim. Então Elias, ele tinha todos os motivos para dizer, Deus, eu acho que o Senhor veio na tribo errada.
Aqui não tem educação, aqui não tem diplomacia, aqui não tem sofisticação. Não, Senhor, isso não é para mim. Irmãos, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. É noite de cura e de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você quer viver o que Deus tem para a tua vida? Você precisa romper com palavras, situações que foram gerando em você um conceito de que você não merece ser feliz, de que você não vai ser feliz, de que você não pode, de que isso não é para você. Isto é para você, porque você é filho de Deus. Segundo lugar, a palavra diz que Elias, o nome Elias significa, olha que interessante, o nome Elias significa, meu Deus é Jeová, ou meu Deus é o Senhor. Meu Deus é Jeová, ou meu Deus é o Senhor. Isso que é significado do nome Elias. Meu Deus é Jeová. Por que que Elias, ele deixa de olhar para o seu ambiente que ele nasceu? Por que que Elias não se limita no ambiente que ele cresceu? Porque Elias trazia consigo a seguinte mensagem: o Senhor é o meu Deus. Sabe por que que as coisas aconteceram na tua vida, irmão? Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. As coisas vão mudar na tua vida, decanta lá basura e anda lá marrasa a partir de hoje, porque nós servimos ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Leão da tribo de Judá, ao Senhor da glória, aquele que muda a história da nossa vida. Ele é o Senhor. Elias olha para o cenário, puxa vida, eu cresci sem educação, sem diplomacia, sem sofisticação, mas o meu Deus é o Senhor. Você tem duas escolhas hoje, meu irmão, minha irmã. Ou você continua olhando para aquilo que as pessoas falaram, ou você continua olhando para a história dramática e triste da sua vida, e você vai concordar com as tragédias da tua vida e dizer, realmente eu não vou sair do lugar. Ou você vai dar um passo à frente, olhar para a sua história, para a tua vida, você me marcou, você criou crenças limitadoras, mas eu sirvo ao Deus que pode mudar todas as circunstâncias. Esta palavra é para todos, mas especificamente para aqueles que perderam a esperança, para aqueles que entraram aqui nessa noite e têm vivido uma vida pensando que não tem mais nada de novo para acontecer na tua vida. Se prepare, decanta, alabassuri, andalabarras, porque está vindo algo novo de Deus. Decanta, alabassuri, andalabarras. Está vindo algo novo de Deus. Então olhe para Deus. Irmãos, não dá tempo de explicar, mas isso aqui é muito poderoso. João capítulo 1, verso 12. Mas todos quanto receberam, deram-lhe o poder. Eu quero estudar no grego, que poder é esse? De se tornarem filhos de Deus. O dia que o pastor Ademir pregou aqui, domingo retrasado. Que palavra. Quem estava aqui? A maravilhosa doutrina da adoção. Deus abençoe, varão. Irmãos, naquele domingo, Deus abriu um leque, um pouco do leque do meu entendimento, que é meu pai. Você já parou para pensar quem é o teu pai? Irmãos, se eu tiver um dinheiro no bolso para comprar uma coisa para mim ou para o Henri, você pode ter certeza que eu fico com fome, mas o Henri não fica. Irmãos, outro dia eu vi uma cena de um pai em cima de uma manilha de coque e chovendo e a família embaixo. Isso é pai. Isso é pai. O que o meu filho precisar, com a graça de Deus, eu vou dar tudo. Eu não tenho que poupar e eu não vou poupar nada em relação ao meu filho, porque é o meu filho. É o meu filho. Meu filho tem acesso a mim a hora que ele quiser. Meu filho tem prioridade abaixo de Deus. Ele, minha esposa, é minha prioridade. Porque primeiro é Deus,
Segundo é família. Terceiro é a igreja. O meu filho, ele gosta muito de iogurte. Pensa no menino que está tomando iogurte, misericórdia. Sério, irmãos, eu estou comprando umas 6 bandejas, crendo que vai dar para o mês inteiro, mas eu tenho que estar renovando o estoque. Sabe? E se eu já olho a geladeira, se não tiver, você pode ter certeza, não, eu vou comprar, porque é meu filho. Meu filho. E quanto Deus me dá condições em todas as áreas, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Filho pedir uma pedra, lhe dará, lhe pedir um peixe, lhe dará uma pedra, ou um pão, lhe dará uma pedra. Quem é o filho? Quem é o pai que o filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vocês sendo maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, diz a palavra, ainda mais o Pai Celestial. Você tem um Pai, que é o Todo-Poderoso. Você tem um Pai, que criou os céus e a terra. Você tem um Pai, que enviou o nosso filho mais velho aqui na terra, se encarnou, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de verdade, cheio de glória. O nosso Pai nos amou primeiro. Você não é órfão, você tem um Pai que te ama com amor profundo, extraordinário, imensurável. O nosso Deus é o Deus que nos leva a novas possibilidades de vivermos uma vida cheia de vitória, cheia de conquista, de vivermos um novo tempo do Senhor para a nossa vida e para a nossa história. Pastor, mas eu cresci numa família assim. Pastor, mas eu cresci ouvindo meu pai que eu não ia dar em nada. Eu cresci ouvindo a minha mãe que eu sou uma burra. Ah, pastor, e as minhas notas nunca foram boas mesmo. Pastor, eu cresci em um ambiente em que as pessoas sempre me diminuíram. Você cresceu, mas a partir de hoje você está na presença do Deus que gera possibilidades, que abre porta aonde não tem porta. Você pode ter crescido, ouvido isso. Você pode ter crescido em um ambiente onde as pessoas te diminuíram. Mas eu quero nessa noite, irmãos, insistir. Não tenham essas falas como verdade. A verdade para a tua vida é aquilo que Deus está falando. Afinal de contas, capítulo 4, verso 3 de Filipenses, alguém sabe de cor? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que antes, Paulo diz assim em Filipenses, capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo, antes de falar, nós gostamos muito de citar esse ponto, mas ele diz assim no 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a tanto ter fartura, como a ter fome, a tanto ter abundância, como a padecer necessidades. Porém, aqui é por minha conta, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, Deus te fortaleceu no tempo do deserto. Deus tem te fortalecido em meio às crises. E esse Deus que nos fortalece em meio às dificuldades é o Deus que nos fortalece também para um tempo de conquista e para um tempo de vitória. E nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque o nosso Deus é o Deus que nos faz alcançar lugares altos. Terceiro lugar, e obviamente, você precisa acreditar em você. Parece que isso soa mal para o nosso ambiente, né? Que é isso, pastor? Tem que acreditar em Deus, obviamente. Mas você tem que acreditar em você, irmão. Olha a ousadia do profeta. Elias de Tisbe, da cidade de Gileade, chegou perto de Acabe e disse: tão certo como vive o Senhor, não choverá, nem orvalho cairá sobre a terra, segundo a minha palavra.
Confiança. Você precisa confiar em você. Você precisa acreditar em você. Quantas pessoas, irmãos, são tomadas por complexo de inferioridade? Eu vou explicar. A palavra diz em Juízes capítulo 6, verso 15 e 16, que Deus vai à procura de um homem por nome Gideão. Repita comigo, Gideão. Qual é o cenário que nós temos ali? Havia muitos inimigos, aproximadamente 135 mil inimigos. 135 mil inimigos. Deus vai até Gideão, e Deus diz a Gideão, pode postar, varão? Deus diz a Gideão, homem valoroso. Antes desse aí, mas pode deixar isso aí. Homem valoroso. Aí Gideão começa, Senhor, valoroso? Estou aqui sofrendo, Senhor. Os midianitas, amalequitas, essa turma está fazendo, está igual os rapando tudo. Estão acabando conosco. Aí Deus chama Gideão para libertar o povo. Aí Deus disse assim, Gideão, amigo, filho, eu serei contigo. Gideão, vai na tua força. O que é que Deus está falando? Gideão, vai porque eu serei contigo. Olha o que é que Gideão diz. Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Continua. E o Senhor disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse, Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, dê-me um sinal que tu és quem falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o presente e ponha perante ti. E essa história de Gideão fez mais de 2 provas com Deus. Irmão, Deus aparece para o cara. Jesus de Nazaré em pessoa. Viu? Quem estava lá é Jesus. É o anjo do Senhor com letra maiúscula, teofania, que é Jesus no Antigo Testamento pré-encarnado. Jesus aparece para Gideão, varão valoroso, serei contigo, aquela coisa toda. Mas Gideão não consegue, mesmo Deus aparecendo, mesmo Deus falando, Gideão não consegue acreditar. Irmão, eu posso gritar aqui, ficar sem garganta. Posso trazer aqui todas as promessas da Bíblia Sagrada. Se você não dá um voto de crédito a você, não vai adiantar nada. Você precisa acreditar em você. O que é errado? É eu tirar a confiança em Deus e ficar confiado nos meus próprios recursos. Isso é errado. Eu confio em Deus, eu descanso em Deus, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, diz o Salmo 20, mas nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu não estou dizendo que nós vamos colocar toda a confiança em nós, no nosso braço. O que eu estou tentando dizer é que nós precisamos começar a acreditar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tem pessoas que é muito pessimista. E eu não estou aqui para te julgar, não. Talvez você sempre cresceu ouvindo, não, 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 não. Não pode, não pode, não pode, não pode. O que se formou dentro de você? Um pessimismo. Talvez tem pessoas aqui cheias de complexo de inferioridade. E eu não estou aqui te julgando, te condenando. E você foi ouvindo isso e você tem isso como verdade. Você tem isso como verdade. Você não rompe, você não avança, as coisas não acontecem. Todo mundo vai, todo mundo conquista, todo mundo avança. E você ora, Deus, o que está acontecendo, Deus? Eu também sou teu servo, Senhor, estou orando, Senhor, estou jejuando, Senhor, estou congregando. Senhor, o que está acontecendo de errado? Não é nada, irmão. Não é nada externo, é interno. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar porque Deus nos deu condições para isso. Deus nos deu graça para isso. Deus nos deu. Amados, olha o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 2, verso 14. Nabucodonosor teve um sonho. E a palavra diz que ele colocou um decreto, que quem não decifrasse os sonhos, ia morrer todo mundo. É bom, né, estar lá na elite, mas quando o problema vem, é da elite para baixo. Aí, Daniel ficou sabendo. Então Daniel falou avisada e prudentemente, Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar sábios da Babilônia. Respondeu e disse, Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto? O decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretar. Aí tá bom. Vocês conhecem a história? Quantos conhecem? Digam amém aqui, deixa eu ver, a mão.
Pastor, diga amém ou levanta a mão, né? Decide. O que Daniel faz? Arioque, é o seguinte, o que está acontecendo? Rei, deixa esse pepino comigo. O que Daniel faz? Daniel entra na presença do rei. Daniel chama a responsabilidade para ele. Confiança. Irmão, você fez a aula toda certinha da autoescola. O seu instrutor falou assim, do jeito que você está, você vai passar na primeira, já está na quarta. Fica tranquilo. Tomara que ela não ouça isso, mas a minha amiga, uma amiga minha, foi 11 vezes. Estou até olhando para a câmera aqui, que ela vai entender que é com ela. Não desista. Você tem o perfil, você tem um currículo, você tem experiência. Essa vaga era para ser sua. Mas o medo, complexo de inferioridade, a falta de confiança. Eu não estou querendo, irmão, ensinar a igreja aqui a você deixar de confiar em Deus e confiar unicamente em você. Eu estou querendo dizer o seguinte, não adianta você confiar em Deus e você entender que Deus te deu capacidades para você avançar. O que a mulher do fluxo de sangue diz? Se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Salomão diz assim, conforme você concebe dentro de você, assim será. Eu não vou conseguir, você não vai conseguir mesmo. Eu não vou terminar a faculdade. Você não vai terminar mesmo, porque dentro de você, você se projetou para não dar certo. Está entendendo aqui, amados? Elias não. Segundo a minha palavra. Nós precisamos passar, irmãos, urgentemente, a começar de mim, por uma renovação de entendimento. Nós somos filhos de Deus, dentro de nós habita o Espírito Santo, nós podemos ser como Daniel, nós podemos ser como Elias. A partir de hoje eu quero convidar você, querido, tomar a direção da sua vida e dos teus propósitos, dizer, Deus, o Senhor me dará sabedoria, Deus, o Senhor me dará condição, Senhor, o Senhor vai me dar unção, o Senhor me dará graça, Senhor, a partir de hoje, eu não vou deixar mais que os traumas, eu não vou deixar mais que os complexos de inferioridade, eu não vou deixar mais que o cenário que eu habito venha ditar a última regra, a última palavra na minha vida a partir de hoje é do Senhor, e no Senhor eu posso. Irmãos, tem pessoas que me ouvem aqui, que você abriu mão de coisas, que até você olha para o espelho de vez em quando e fala assim, como é que eu abri mão disso? Onde é que eu estava com a cabeça? Porque você preferiu ouvir o que sempre todo mundo falou. Mas Deus é o Deus que dá novas oportunidades. E para mim concluir, obviamente que eu tenho que explicar isso. Por que acreditar em você? Qual que era o segredo de Elias? Se você voltar lá, projeta aqui por gentileza, 1 Reis capítulo 17, verso 1, preste atenção. Irmãos, a Bíblia é extraordinária, né? Tudo isso nesse versículo. Então Elias, o tisbita dos moradores, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, repita comigo por favor, perante cuja presença estou. Preste muita atenção, já estou finalizando. Perante cuja presença estou. Perante cuja presença estou. Elias não mandava sozinho. Sabe o que é o nosso problema, irmãos? Às vezes, é que nós temos andado sozinhos. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Deus me abandona? Não é que Deus não nos abandona, mas nós não buscamos um relacionamento íntimo com Ele. Quantos de nós temos investido em relacionamento com Deus? Eu não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. Porque não adianta nada passarmos 1 hora, 2 horas de joelho, com a cabeça não sei aonde. É preferível passar 1 minuto, intenso. Elias não andava sozinho. Sabe o que é o problema? Talvez nosso, irmão, é que nós temos os nossos próprios planos, não queremos que Deus dê pitaco, porque são os nossos planos. Senhor, isso aqui, deixa que eu faço. Quando Elias diz, em cuja presença estou, o que Elias estava dizendo? Eu tenho um relacionamento com Deus. Vamos aqui pontuar na linguagem jovial, eu tenho a senha. Eu conheço o caminho das pedras. Eu estou conectado com Deus, eu estou em conexão com Deus. Então, Acabe, eu vou dizer porque eu estou na presença de Deus. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos.
Quando nós estamos na presença de Deus, decanta lá, basuri, anda lá, barras, nem o mal nos sucederá, nem praga alguma vai chegar na nossa tenda. Quando nós estamos na presença de Deus, nós faremos proezas. Voltando em Daniel capítulo 2, verso 17 agora, Daniel chama a responsabilidade para si, olha o que ele faz, capítulo 2, verso 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo, verso 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Ponto. Ele chama a responsabilidade, mas ele vai para o joelho. Senhor, eu comprei essa briga. Eu acho que eu fiz uma loucura, porque ninguém está sabendo desse negócio, mas eu sirvo ao Senhor que revela mistérios. Sabe, irmão, tenha medo de desafio não. Você serve ao Deus que venceu, vence e vencerá todos os desafios do universo, da terra, do céu, de onde for. Esse é o segredo. Eu vou, porque eu ando de joelhos. Eu vou, por quê? Porque eu estou em conexão com Deus, porque eu não ando sozinho. Capítulo de número 1 de Neemias, verso número 4. Neemias recebe a informação que Jerusalém estava em uma situação catastrófica. Os muros estavam todos desmoronados, por causa das 3 invasões de Babilônia em 605, em 587 e perto de 586, três invasões da Babilônia. Quando Neemias toma notícia, informação como estava Jerusalém, olha o que ele vai fazer. Neemias capítulo 1, verso 4. E sucedeu o quê? Ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você está vendo o segredo, irmão? Você pode, mas se você andar com Ele. Eu posso se eu andar com Ele. As coisas vão acontecer, as coisas vão mudar na minha e na tua vida se nós andarmos mais com Deus. Como assim, pastor? Não estou entendendo, eu ando com Deus, mas nós podemos melhorar. Nós podemos orar mais, nós podemos buscar mais, nós podemos estar mais íntimos dEle. Você percebe que tanto Elias, Daniel, eu peguei os top de linha, peguei os top, Elias, Daniel e Neemias. O que eles têm em comum? É cantar lá basura e andar lá marras, vida com Deus. Você quer viver tudo que Deus tem para a tua vida? Tenha vida com Deus. Tenha vida com Deus. Tenha vida com Deus. Ter vida com Deus, irmãos, não se resume a estar aqui nessa noite. Ter vida com Deus não se resume a fazer parte do ministério. Ter vida com Deus não se resume a participar de uma ceia. Ter vida com Deus não se resume a dar dízimo e oferta. Ter vida com Deus não se resume a vestir como crente, falar como crente, carregar o livro de crente. Ter vida com Deus é em todo tempo você está em conexão com Deus. É você entender quem você é e quem Ele é. E a partir desse entendimento você viver. Esses homens, irmãos, tinham as mesmas limitações que você tem. Pega Tiago capítulo 5, diz assim: o profeta Elias tinha as mesmas paixões que nós temos. Portanto, ele orou para que não chovesse e não choveu. Depois ele orou novamente para que chovesse e choveu. Qual era o segredo? Por que esses homens foram tomados de confianças? Porque esses homens viveram uma vida com Deus. Se eu e você, a partir de hoje, intensificarmos mais a nossa vida com Deus, nós vamos viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Nós vamos dizer como Davi em alto e bom som, Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O seu medo, a sua preocupação, não deveria ser o problema que você está passando. A sua preocupação deveria ser: Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu vou continuar. Deus está comigo? Se Deus está comigo, eu sou mais do que vencedor. Deus está comigo? Eu tenho motivo para levantar a cabeça e ter esperança. Deus está comigo?
Se Deus está comigo, o medo tem que estar atrás, a morte tem que estar atrás, os problemas têm que estar atrás. Pastor, mas eles estão todos à minha frente. É porque você está focando nele. Foque naquele que está andando com você. John Bunyan, ele diz assim, acerca da oração: eu posso fazer mais depois de ter orado, mas não posso fazer nada até orar, até que tenha orado. Em outras palavras, ele está dizendo assim: primeiro eu tenho que orar. Um grande homem de Deus, sobrenome Hans, ele diz assim: quando agimos, colhemos fruto dos nossos trabalhos, mas quando oramos, colhemos frutos do trabalho de Deus. O que você quer na sua cesta? Os frutos do seu esforço ou os frutos da mão de Deus? Spurgeon, ele diz assim sobre a oração: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Quem não ora, quem não tem vida com Deus, dificilmente viverá coisas da parte de Deus. Hugh Lowe, ele falou assim: não há nada que nos faça amar tanto alguém do que orar por essa pessoa. Porque quando nós oramos por aqueles que talvez nós não temos tanta simpatia, Deus transforma os nossos corações. Samuel Shadurk, ele falou assim: a maior preocupação do diabo é sermos crentes de oração. O diabo não teme a nossa formação, o diabo não teme as nossas habilidades, o diabo ri da nossa sabedoria, o diabo ri da nossa labuta, mas ele treme quando nós oramos. Você está preocupado com macumba, irmão? O diabo está preocupado se você está de joelho. Você está achando que a sua capacidade, a minha capacidade de falar, de cantar, de tocar, os nossos canudos, os nossos diplomas, faz alguma diferença para o diabo? O diabo, se pudesse dar um título para ele, ele é PhD, doutor em todas as ciências humanas. Ele está aqui, ó. Mas pega um crente, que não foi nem a 4ª série. Pega um irmão, com todo carinho eu digo isso, que tem até dificuldade para se expressar. Pega uma pessoa que não teve possibilidades na vida, oportunidades. Mas esse irmão está lá, no seu quarto, orando. 3 horas da manhã, orando. Na igreja, orando. Andando no ônibus, fecha o olho, orando. Não consegue nem se expressar. Agora pega um teólogo, um doutor em divindade, que não ora. Pega um doutor em vários campos da ciência humana. Isso não amedronta o inferno. Mas pega esse irmãozinho, pega essa irmãzinha, que não teve nenhuma possibilidade na vida. Ah, irmãos, quando o diabo, ele se depara com crentes que oram, o diabo treme. O diabo treme. Sabe o que vai fazer com que as trevas retrocedam? Sabe o que vai fazer com que nós avancemos? É nós andarmos com Deus. O profeta entregou a mensagem para me concluir. E Deus falou para ele: agora Elias sai de cena e vai para Querite. Querite significa lugar de aparar arestas. Ele foi para Querite e ele obedeceu. Irmãos, eu preguei tudo isso aqui nessa noite. Eu preguei e creio que Deus está fazendo isso, que nós precisamos romper com as crises limitadoras. Eu preguei e creio que Deus nos dará novas possibilidades. Nós precisamos acreditar no potencial que Deus colocou dentro de nós. Eu preguei que nós precisamos viver uma vida com Deus. Mas quem faz a obra é Deus. Não se esqueça. Agora existe arestas na minha vida. Estou dizendo pastor Alain, o irmão Alain. Existe muitas arestas na minha vida que precisam ser removidas. Eu não sei na sua, na minha. Porque existem algumas arestas na minha vida como homem, como pessoa, como esposo, como pai, como líder, que me atrapalham. Existe algumas arestas na minha vida que tem me impedido de viver o que Deus tem para mim. E sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso concordar com Deus. Deus, realmente, isso aqui eu preciso de tirar. Eu não consigo tirar, porque eu tenho dificuldade de admitir que eu estou errado.
Se depender de mim, eu nunca vou tirar. Mas Deus sabe o que precisa ser tirado. E quando Deus disse, Elias, sai de Israel e vai para Querite. Elias sabia que Querite significa lugar de aparar arestas. Quais são, irmãos, as arestas que Deus precisa parar na tua vida que você não tem deixado? Quais são os sentimentos, posicionamentos, situações que está sobrando na tua vida? A melhor coisa é nós obedecermos. Quando Elias vai, Elias está concordando, Senhor, de fato, existem situações que precisam ser tiradas da minha vida. Quais são, irmãos? Irmãos, eu pontuei tantas arestas, que eu vou ficar em Querite um bom tempo. Um bom tempo. Talvez tem pessoas aqui que vai ficar um dia, mas nós precisamos concordar com Deus. Existem arestas que precisam ser removidas. E eu quero ir para o Querite de Deus. Porque os grandes milagres na vida de Elias aconteceu após Querite. As arestas que eu e você sustentamos e insistimos caminhar com elas, é o fator limitador que tem nos impedido de vivermos o que Deus tem para as nossas vidas. Quantos me entenderam, digam amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu não tenho o hábito de fazer isso, pelo menos aqui, e para mim não tem nada de místico aqui na frente. A oração que Deus atende aí, Deus atende em qualquer lugar. Irmão, depois do teatro haverá um cachorro quente da pessoal do teatro, que eu esqueci. Dia 7. Amém. Então dá tempo de juntar dinheiro. Mas só que quando nós verbalizamos, isso se torna mais forte dentro de nós. Quando nós verbalizamos. Quando o pastor fala assim, fala isso, não é uma mera repetição. É para que isso se torne verdade dentro de você. E eu queria convidar aqui na frente, você não vai falar nada, você só vai orar. Eu queria convidar aqui na frente aquelas pessoas que foi plantado na sua vida, crenças limitadoras, dizendo que você não ia dar em nada, dizendo que você não merece ser feliz. Talvez ninguém nunca falou isso para você, mas talvez você cresceu num ambiente vendo a sua mãe sofrer, apanhar do seu pai, a infidelidade do seu pai, a fidelidade da sua mãe, e você falou assim, eu nunca quero casar. E você tem trauma, você tem medo de formar uma família. Você que colocou uma aliança no dedo e ouviu no altar aquele que professou as seguintes palavras: até que a morte nos separe. E na primeira ocasião de uma aventura, essa pessoa simplesmente foi embora e te deixou na mão. E você já teve tudo para construir de novo uma vida sentimental, mas você carrega dentro de você, não vai dar certo, eu não vou nem tentar. E você tem se blindado. Você que estudou, terminou a faculdade há muito tempo. Tem gente que não tem um currículo que você tem e está trabalhando, mas parece que está tudo travado. E tantas portas se fecharam na trajetória da sua vida, que por mais que você estuda, por mais que você tenha um bom currículo, você já vai para a entrevista dizendo, mais uma que não vai dar certo. Você tem dito para Deus, Deus, eu estou cansado de entrevista. Senhor, eu já espalhei 300 currículos. Acho que não vai acontecer mesmo. São crenças limitadoras. E isso tem gerado em você complexo de inferioridade. Você olha para as pessoas e fala assim, o problema está comigo, não é possível. Olha, fulano de tal, as coisas acontecem. O problema não é você, irmão. O problema não é você, irmão. É que está no seu subconsciente. Eu queria orar para que Deus nos curasse nessa noite. E eu quero convidar você a vir aqui à frente. O fato de você vir aqui à frente é você dizer, a partir de hoje eu estou quebrando isso na minha vida. Só quem está nessas condições, não venha por vir. Não venha por vir. Mas se você é alguém que vive assim, tudo isso que nós falamos tem acontecido na tua vida, nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar a Deus juntos. E você vai receber um novo decreto de Deus na tua vida.
Deus vai trazer novas crenças na tua vida. O diabo jogou setas, e você teve essas setas como verdades absolutas. Mas decanta lá basura e anda lá, mas Deus, Ele quebra nessa noite. Deus, Ele faz um novo decreto nessa noite na tua vida, em nome de Jesus. Em espírito, porque algumas situações podem ser constrangedoras, você orar em voz audível, comece a orar. Não se importe se o choro vier, as lágrimas vier aos teus olhos, não se importe. Pastor, estou toda maquiada, eu tenho um lencinho aqui que eu posso te emprestar, e já está ungido já. Queria que você orasse, queria propor que nós orássemos. É bom chorar, porque no choro Deus nos cura. Como eu chorei ontem, irmãos, como eu chorei, como Deus lavou a minha alma ontem. Comece a colocar para Deus. Olha, Deus, o pastor falou a verdade. Senhor, não dá certo. Senhor, tira de mim, Senhor, esse complexo de inferioridade. Tira de mim, Senhor, esse medo. Senhor, eu tenho tudo, Pai, para dar certo. Porque o Senhor me criou para crescer, o Senhor me criou para avançar, o Senhor criou para, ó Deus, níveis maiores. Já apareceu a oportunidade de você construir uma família. Pessoas atravessaram a sua vida, não por acaso, Deus enviou. E o que ia mudar a sua vida sentimental, você, não, vai dar errado, vai ser outra decepção. Porque dentro de você, você criou a crença de que nunca mais você vai ser feliz na sua vida sentimental. Dentro de você, você criou a crença que nunca mais oportunidades vão surgir, e quando elas surgirem, você não vai entrar pela porta que Deus está abrindo, porque você já tem concebido, dentro de você, você já tem uma crença de que não vai durar muito tempo. Seus pais falaram coisas, seus superiores da empresa falaram coisas, e te colocou lá para baixo. Deus te deu uma promoção, Deus te colocou num lugar de honra lá naquela empresa, mas quando o primeiro problema chega, você diz assim, eu sabia que não ia dar certo, isso não é para mim, eu vou abrir mão disso, eu vou voltar para onde eu estava. Não, irmã, foi Deus que te deu. Decanta lá basura e anda lá amarras. Senhor, ó Senhor, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, quebra nessa noite, Pai, crenças limitadoras. Senhor, essas pessoas que vieram aqui são pessoas corajosas, porque estão admitindo, ó Deus, que de fato, ó Deus, tem vivido limitações, não tem, ó Deus, vivido os propósitos, porque, ó Deus, uma palavra, uma situação, ó Deus, um momento da vida, essas pessoas receberam uma mensagem, ó Deus, isso constituiu uma crença muito forte, e tem limitado este homem, essa mulher, Pai, de viver o que o Senhor tem. Senhor, o profeta Elias, ele veio de um lugar onde não havia educação, diplomacia, sofisticação. Elias veio de um lugar que nem sequer tinha no mapa na época da sua vida. Talvez alguém poderia olhar para Elias, é de Tisbe, então ele não é nada. Pai, algumas pessoas que me ouvem nessa noite cresceram ouvindo, você não é nada, você não vai dar em nada, nada vai acontecer na tua vida. Decanta lá basura e anda lá barras. Mas nessa noite, decanta lá basura e anda lá barras, Deus visita a sua história. Deus te diz, você vai dar certo, as coisas vão acontecer, porque eu sou com você, porque eu escrevo uma nova história, eu tenho um novo tempo, diz o Senhor. E Deus diz para você, olhe para aquilo que eu falo, diz o Senhor, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Eu enviei o meu filho, meu ressuscitou para possibilidades na tua vida. Falaram que você não ia dar em nada, que você não é nada, mas diz o Senhor, você é amada do Pai, você é amado do Pai. Rompa nessa noite com esses complexos, com esses medos. Abra o teu coração. Deus tem um novo tempo. Pastor,
Eu já não sonho mais em casar, já não sonho mais em construir a família. Pastor, eu já não sonho mais. Volte a sonhar. Senhor, cura as emoções da tua filha. Senhor, cura as emoções do teu filho, Pai. Quebra, Senhor, essas fortalezas. Quebra, Senhor, esses complexos. Quebra, Senhor, esses medos. Quebra, Senhor, essas limitações. Pai, porque nós estamos na tua presença. Nós clamamos por tua misericórdia. Nós clamamos pela tua intervenção. Senhor, como o Senhor levantou Elias, levanta o teu filho e a tua filha, Pai, em áreas que eles ouviram que nunca iria acontecer nada, áreas das suas vidas que estão bloqueadas, amarradas. Senhor, essa pessoa tem um currículo impecável, essa pessoa tem o perfil para ocupar esse lugar, Pai, mas, ó Deus, quando surge a oportunidade, essa pessoa já entra nessa empresa, ou já abre esse negócio dizendo, olha, não vai dar certo, isso não é para mim, Pai, que a partir de hoje o Senhor possa quebrar isso, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós podemos sim, porque é o Senhor que nos fortalece. Senhor, nós precisamos confiar, ó Pai, na capacidade que o Senhor plantou em nós, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Jesus, cura o teu filho nessa noite. Jesus, cura a tua filha, Pai, e dê vitória em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, você que está aí no seu lugar, e por timidez você não veio, eu queria que você deixasse isso no altar. Como assim, pastor? Você vai dizer sim, mesmo em pensamento, o dia que meu pai e minha mãe falaram, o dia que amigos me disseram, você não é nada, você não vai dar em nada, eu quebro isso na minha vida hoje em nome de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou, porque é a palavra de Deus. Você, irmão e irmã, que talvez a sua vida sentimental está travada e você não dá oportunidade, você vai dizer em nome de Jesus, essa decepção, essa frustração, eu quebro hoje no nome de Jesus na minha vida. Eu vou viver um novo tempo de Deus nessa área na minha vida. Qual é a crença limitadora que você precisa quebrar agora? Elias foi levantado do nada, e Deus nessa noite está fazendo isso com você. Deus está juntando os cacos, Deus está soprando o sopro do Espírito e te levantando do vale de ossos secos para um novo tempo, para uma nova história. Você precisa romper com isso nessa noite. Isso não é verdade para a tua vida. Até hoje você trouxe isso como verdade, mas isso não é a verdade de Deus para a tua vida. Isso não é verdade de Deus para a tua vida. Foram as pessoas que falaram, talvez de forma impensada. Foi o diabo que tem jogado essa seta dizendo que não vai dar certo. Mas a palavra de Deus para você não é essa. Você pode todas as coisas porque é Deus que te fortalece. Para nós terminarmos, quem tem liberdade aqui na frente, dê um abraço nessa pessoa. Você que está junto com alguém aí que você tem liberdade, vamos terminar orando juntos. Abrace um amigo, um irmão. Abrace alguém, sua esposa, alguém que você tem liberdade. E você vai dizer para essa pessoa assim, olha, você é uma bênção. As coisas vão acontecer. Essa é a verdade de Deus para a tua vida. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Que tudo que foi pregado possa se tornar uma realidade na vida do teu filho, da tua filha, na vida dessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós possamos voar a lugares altos, porque é isso que o Senhor tem para nós.